Fala galera, bem-vindos a mais um Board Game Don'ts. Pessoal, hoje a gente vai fazer um jogo novo, Gloomhaven, que tá aí super no hype. Obviamente, a gente é um jogo cooperativo, né? Então, a parte de estratégia, eu vou tentar dizer um pouquinho sobre os personagens. Hoje, a gente vai falar especialmente do Spell River. Então, a gente vai conhecer um pouquinho do personagem, quais são as estratégias iniciais, quais são os itens iniciais que eu recomendo você pegar ou comprar, obviamente. E, galera, não esquece, se você curtir, compartilha com seus amigos aí, segue a gente no canal e bora pro play! Então é isso, pessoal. Para quem conhece o canal, eu vou deixar aqui do lado, então, o índice, né? Pra gente ter aí, vocês poderem assistir o vídeo picado e não precisar assistir o vídeo todo. Então a gente vai distribuir índice. Pra quem conhece já sabe esse esquema. Fica nos comentários aí, tá bom, pessoal? Então a gente vai colocar aqui, ó, destaque dos personagens. Então a gente vai dar 2 destaques e, obviamente, 2 don'ts, tá bom? Cartas estratégicas, então quais são as cartas, como que você consegue enxergar elas de uma maneira diferente. Vou tentar colocar aqui pra você. Cadências de ação, então, mais ou menos quantos turnos você tem, como que, na verdade, eu recomendo as jogadas com o personagem. Itens básicos essenciais, então eu vou colocar alguns itens legais para vocês comprarem. Os principais ticks, ou seja, as evoluções de ticks, para você melhorar seu deck de modificadores de resultado de ataques e defesa, obviamente. Então, vou colocar aqui pra você também. E no final a gente vai falar um pouquinho dos don'ts. Então, a gente vai falar um pouquinho de don'ts que eu não recomendo fazer. Então, bora! Spell River. É isso aí, pessoal. Vamos falar de Spell River. De fato, pessoal, eu vou colocar aqui pra vocês a plataforma que eu tô jogando, é o Tabletop Simulator, tá bom? Eles têm... lá, você consegue achar um mod super interessante, que é totalmente automatizado, então as ações são mais fáceis, o jogo fica muito mais rápido com esse mod. E, obviamente, ele faz de modo bem inteligente e bem automático. Então, assim, foi feito por jogadores, ou seja, por fãs realmente do jogo. E, de fato, tem algumas coisas legais nesse mod, então eu recomendo já usar esse mod para, obviamente, jogar online, né? Se você for jogar presencial, não tem o que fazer, é melhor comprar um organizador aí, senão você vai ter muito tempo para gastar. Então, vamos falar de Spell River. Então, as primeiras coisas que a gente pode falar dele são 2 coisas boas, pessoal. Então, a primeira ele ganha muito ponto de vitória. Ele é um personagem inicial que, se você usar a cadência certa das cartas, você vai ganhar muito ponto de vitória e evoluir muito rápido ele, tá bom? Então esse é um dos pontos de destaques que eu falo um pouquinho do Spell River. Nesses pontos de destaques, pessoal, eu vou citar 2 só apenas positivos, 2 negativos. Obviamente tem um monte de coisa aí por aí, tem muitos artigos explicando várias coisas. Eu vou ser mais simplista e tentar fazer um vídeo menor, mas que você possa já ter ideia da estratégia desses personagens. Outro ponto positivo dele, pessoal, é que ele gera muito dano em área, ou seja, em múltiplos targets, né, em múltiplos oponentes. Então, assim, é legal você ter estratégia com Spell River para você tomar cuidado, obviamente, e não gastar todas as cartas. A gente vai falar do destaque ruim agora, mas não gastar todas as suas cartas no começo, mas ele dá muito dano em área, muito dano em múltiplos targets, que ajuda muito a party a vocês ganharem, então, o cenário que vocês vão estar jogando, tá bom? E agora os 2 não destaques, né, que são pontos ruins, assim, do personagem, é que ele só tem, então, 8 cartas possíveis que ele pode entrar no cenário. São 8 de estamina, né, por exemplo. Então, ele não pode levar mais de 8 cartas para o jogo. Você... no limite, né, falando de maneira grosseira, você tem 8 ações diretas, né, 2, então você teria 4 ações diretas, na verdade. E o último ponto de destaque negativo também é a vida dele, você tem que tomar muito cuidado, ele começa com 6 de vida. É um dos personagens com menos pontos de vida no começo, de fato ele vai evoluindo, vai melhorando, mas no começo fica um ponto de atenção aí para você não sair rushando de verdade, porque ele pode morrer muito fácil. Cartas estratégicas, pessoal. Então, eu vou colocar aqui as cartas estratégicas. Na verdade, aqui são todas as cartas iniciais, obviamente, que você começa as opções. Lembra que você tem que escolher 8 delas para jogar todos os cenários inicialmente, tá bom?
mas são essas cartas que você começa. Tem as cartas de nível 1 e tem as cartas de nível X, que a gente fala que são cartas extras, são 3 cartas X que vem aí então para o seu repertório de cartas para você escolher e iniciar o jogo. Eu dividi em 3 linhas, pessoal. Eu vou colocar aqui para você exatamente mais ou menos como que eu dividi assim. Então, tá em ordem do eixo X, tá por ordem de iniciativa, né, as cartas, e na coluna, ou seja, no eixo Y, eu coloco então aqui. Essa primeira são cartas favoráveis a ataque. Obviamente, ataque com um outro benefício, tá? Uma ação de suporte. Essas cartas aqui no meio são ações de suporte e ações de movimento. Então eu tentei colocar aqui ações mais de suporte, looting, etc., concentradas nesse grupo. E essas ações aqui são as mais poderosas em termos de ataque de verdade. Então eu coloquei ataques e move. Então pensa que são 3 blocos, né? O primeiro bloco são ataques e suporte, de alguma maneira. O segundo são suportes com movimento, ou apenas suportes, tá bom? E o último é ataque com movimento. Ataques poderosos com movimentos. Então eu separei nessas 3 colunas, e esses daqui para vocês terem visões, então, das iniciativas das cartas. Falando um pouquinho agora das cartas estratégicas, pessoal, na minha opinião, lembrando que é minha opinião, no começo, obviamente, essa não pode ficar de fora, tá bom? Essa não pode ficar de fora anyway, porque você precisa recuperar suas cartas do Lost. Então, como você tem 8 de estamina, você só pode levar 8 cartas pro jogo, e você precisa, às vezes, utilizar as cartas queimando elas, você precisa dessa carta aqui, que vai te recuperar as cartas do seu momento do Lost. Então você recupera todas as cartas quando você executar. Além disso, você ganha, você coloca o elemento de Dark no jogo. Essa daqui também é outra carta essencial, pessoal, para começar com o Spell River, porque ele te dá a opção de você invocar um aliado místico aí, que na minha opinião é muito bom. Além de te dar 2 pontos de vitória, ele te dá a possibilidade de atacar com 3 de dano a 2 distância. Cara, eu acho muito legal, apesar de a vida ser fraquinha, 2, mas é um aliado, na minha opinião, bem forte para você ter uma ajuda aí de dano, tá bom? A longa distância. Mana Bolt, pessoal. Mana Bolt eu gosto de falar que tem vários jogos, gostava muito de jogar Diablo, então Mana Bolt é uma mágica rápida e que você precisa manter no deck, pessoal. Para ter iniciativa rápida, ela te dá uma opção de um ataque de 3 de distância, podendo ter 3 de dano, então que é muito legal. Minha opinião é que essa carta é estratégica sim, além de te dar uma possibilidade de suporte de recuperar vida. Então assim, pra mim, essa carta é uma carta importante pra você frisar. Outras cartas importantes, pessoal, então a gente vai falar das grandes potências aqui do Spell River, que são essas duas maneiras de atacar. Elas perdem as cartas, obviamente, é um shot só, você vai poder recuperar com essa, mas eles têm grande benefício. Essa aqui, por exemplo, você ataca com 3 de distância, 3 targets. Cara, é muito legal e você ganha 1 ponto de vitória para cada target. É muito, muito forte. E essa daqui, você ataca 3 numa distância de 4 e, obviamente, você empala, né? O próprio nome da carta já diz que, de fato, você empala, então, os oponentes numa cadência, obviamente, reta, pra gente, então, ter esse ambiente de cenário. E você ganha 1 ponto de vitória para cada target que você conseguiu empalar, então. Então, essas são as 2 cartas fortes de ataque. Então, na minha cabeça, essas duas, essa aqui e essas duas, você deveria começar. Pensa que já são 5 cartas das 8 que você pode escolher. As outras, acho que você pode testar e ver qual você se adequa mais. Eu recomendo cartas que realmente vão te ajudar, como essa carta aqui, essa de movimento, e essa aqui, que podem te ajudar em termos de dano, e essa de looting e movimento, e essa aqui de dar mais dano e movimento. Ah, Matheus, por que você não escolheu essa? Ah, pessoal, é uma questão de gosto, e quando eu iniciei, eu gostei mais desse formato. Esse daqui, cara, Retaliate, Shield, cara, não vale a pena pro começo do seu jogo, né? Porque você tem muito pouco de vitória, primeiro ponto. E essa daqui é de mobilizar, ou seja, você tem que atacar de perto. Não é muito favorável pro Spell River. Cadência, pessoal. Cadência das ações, né? Eu gosto muito de começar com essa daqui, que é um suporte, um aliado suporte. E eu gosto no começo do Spell River, eu gosto de começar aqui então com Crackling Air e o nosso querido aí aliado, tá bom? Então, Matheus, mas são 2 cartas que você já tem então
que dá pro Lost quando terminar. É verdade, são 2 cartas de suportes que você fica por um tempo, mas que são cartas que provavelmente vão pro Lost, vão te derrubar um pouquinho, você já vai perder 2 cartas iniciais. Mas essa é a minha recomendação, você já sai com um poder de ataque maior e já sai com um aliado podendo te ajudar nos próximos turnos. Então, colocaria aqui com o primeiro turno essas 2 opções. Eu deixei aqui as cartas só que de fato vão estar na sua mão. Então esse é o primeiro turno. O segundo turno, pessoal, de ação, normalmente eu gosto de fazer até o 4º turno usando cartas ou usando opções de cartas e você não vai desperdiçar, você não vai ter Lost. Então você pode brincar aí com movimento, né, usando essas cartas de movimento, obviamente. Então sempre tendo uma carta secundária aqui de movimento, observando sempre as iniciativas necessárias para o jogo, né? Você pode inverter e ficar por último. Isso é uma coisa bem legal no Spell Reaver. Então você sempre pode pegar as cartas que têm maior número de iniciativa e ficar por último no jogo, observando o que vai acontecer para atacar de longe, etc. Então você sempre tem essas opções. Eu vou deixar assim, que aqui pelo menos você vai fazer dois movimentos tranquilamente. E esse é um terceiro movimento, obviamente. Muita gente fala que às vezes começar com o Flame Strike ao invés do Loot é uma ação importante, de verdade. Você pode ver então que esse daqui ele vai te dar 2 possibilidades de ataque, esse daqui ele vai te dar um move muito grande, é legal também você andar muito, em alguns cenários é bem importante, mas fica aí ao seu desejo, né? Lembrando que você não vai sair gastando esse move 8 porque queima a carta, então você vai precisar fazer um move 4 aqui com jump. Aí você tem opções de loot e opções de ataque, que é um modo mais equilibrado. Ah, Matheus, mas você faz sempre isso? Não, né, pessoal? Obviamente. Eu misturo essas cartas para saber a ordem. Normalmente tem um suporte, né, 2 suportes, um move, um ataque, um move, um ataque, um move e um loot, dependendo como que acontecer aí seu jogo. É bem importante isso durante toda a cadência do cenário. Ah, mas tem o Flame Strike? Tem, pessoal. Se você quiser ser mais agressivo no seu primeiro jogo, colocar o Flame Strike e você sempre ter move e ataque, move e ataque, move e ataque e 2 suportes, cara, fica bem legal também, não é ruim. Se você for bem agressivo, acho que fica legal também. Essa é uma cadência que eu recomendo. Obviamente esses 2 sempre em primeiro, né? Dependendo do cenário, mas eu sempre abro na maioria das vezes com essas 2 cartas. Obviamente quando evoluo eu troco o Clackering Arrow, a gente vai falar na parte 2, parte 3, obviamente. Itens básicos essenciais. Pessoal, aqui eu coloco os itens que, na minha opinião, deveriam ser os primeiros itens a você ter, tá bom? Ah, Matheus, é muito caro. De fato, é muito caro. Eu não tô dizendo pra você sair comprando tudo de algum jeito desesperadamente, não. A partir de você ganhar as moedas, você vai adquirindo esses itens. E por que esses são os mais importantes, na minha opinião, dos itens iniciais? Cara, eu gosto muito do óculos e gosto muito do arco. Eu utilizo muito esses até o fim. Realmente até você aposentar, eu uso bastante esses 2. Por quê, pessoal? Esse daqui, além de você recuperar quando você realmente faz um long rest, você vai puxar 2 cartas de modificadores e você vai excluir aquela que menor realmente te dá vantagem, né? Então esse óculos, ele te dá vantagem a você escolher o melhor modificador de cartas de ataque, obviamente. Então, assim, esse cara funciona muito pro Spell Reaver, porque ele, no seu ataque inteiro, você então vai ter vantagens. Então isso é muito legal, porque ele ataca com aquelas 2 cartas super poderosas, múltiplos targets. Então, pra mim, o óculos é bem importante pro Spell Reaver. O arco também, pessoal, existem muitos cenários que você vai ter personagens com escudo. E o combo que eu tenho e que eu te passo já do Spell Reaver é você linkar o arco, que ignora a shield em todo o seu ataque, e o óculos, para você então detonar aqueles caras que têm escudos de uma vez. Minha opinião é, usa uma carta poderosa com o arco e com o óculos, e você limpa do jogo aqueles caras que é difícil dos outros personagens matarem, tá bom? Então pra mim essa combinação dos 2 é muito importante, tá bom? Esse daqui é essencial pro Spell Reaver, porque de fato ele recupera 2 cartas do descarte aqui, né? E você ganha mais um respiro, ou seja, você ganha mais um turno aí pra você ter a cadência do jogo com o Spell Reaver. Normalmente o Spell Reaver pode jogar de 14, ele consegue 15 turnos, mas muito devagar e sem muita potência, tá bom? Às vezes eu gosto de fazer um jogo rápido, gastar as cartas e fazer recuperar elas dos Lost e fazer de novo. Então assim, às vezes tem jogo rápido que dá pra fazer,
obviamente, mas ele pode chegar a um 14, uma 15 turnos aí, obviamente tomando long rest, eventualmente nos meios das cadências. Esses dois aqui são mais suporte, pessoal. Esse aqui eu gosto bastante, porque às vezes eu preciso entrar num lugar e de fato eu tenho uma vida fraca, então eu entro com uma iniciativa super baixa, eu já entro, faço minhas ações e uso o cloaking, né? Uso a capa de invisibilidade, e eu fico então no próximo turno eu coloco uma carta de iniciativa muito alta, até eu faço um Big Long Rest, que é uma iniciativa 9/9. E aí eu fico, então, praticamente 2 turnos sem poder ser atingido. O que isso é muito legal pro Spell River. E a botinha aqui tem 2 botas, né, iniciais. Tem essa bota aqui que faz você pular e tem a bota que dá mais 2. Eu, particularmente, pego essa porque às vezes eu preciso fugir do lugar, né? Sair do monstro, sair do lugar, porque a vida é menor mesmo. Então eu prefiro usar essa como estratégia, a bota que voa, ou seja, a bota que pula. Então, pessoal, para os itens iniciais eu acho que eu iria com esses aqui, eles são bem fortes. Obviamente tem outros itens, não vou dar spoiler para vocês, mas é muito legal. Principais ticks, pessoal. Então aqui a gente tem os perks, né, na verdade. E aí a gente vai ticando aqui ao longo da evolução do personagem. E também, quando você evoluir de nível, você tem, então, que você tem que escolher um perk para você, então, melhorar seu personagem de evolução ao longo do processo. Então, quais são os principais, pessoal? Eu gosto bastante desses de aumentar mais 2. Eu vou explicar daqui a pouco numa outra página agora. Mas eu gosto bastante de colocar esses mais 2, que além de dar mais 2 de ataque, dá fogo e gelo. Tem umas cartas que são próprias para isso, então eu gosto de colocar esses perks aqui logo de começo. Ah, Matheus, mas tem outros legais? Tem sim, todos são legais. Mas a priori, esses daqui são bem interessantes e esses daqui são interessantíssimos. Você colocar mais 1 e remover menos 1, estatisticamente, torna seu deck com uma probabilidade mais alta de você ter mais danos nos seus modificadores de carta. Então, eu sempre tento olhar mais ou menos, eu vou explicar como eu olho, minha visão, mas probabilisticamente você então tem o seu deck mais equilibrado, né? A esperança é positiva. Vou explicar um pouquinho como funciona na minha cabeça para vocês. Mas basicamente, então, seria esse mais 2 e esse que substitui o menos 1 por mais 1. Esses são os primeiros picks que eu pegaria recomendando para você. Ah, Matheus, mas tirar os zeros, pessoal, os zeros, apesar de ele parecer ruim, ele aumenta a chance de você não tirar os negativos. Então, assim, mais 0 é melhor que menos 1 e menos 2. Então, eu não tiraria o mais 0 de começo. Essa é a minha recomendação. Um don't aí, tá, pessoal? E aí, pessoal, que a gente vem, então, para esse lado do raciocínio. Eu gosto bastante de vocês olharem para isso. Percebem que aqui é praticamente uma distribuição, né? Para quem gosta de estatística aí, sabe da distribuição normal, tudo da distribuição de dados. Então, aqui ficaria como uma distribuição normal, né? Você tem o menos 2 e o mais 2 que puxam para cima e para baixo. E você tem, então, as cartas de menos 1, mais 1 e 0. Percebe aqui, pessoal, quando você olha para isso, a tendência, os menos 1 com os mais 1 e o menos 2 com mais 2. Então aí você exclui para 0. Então, na média, aqui, quando você olha para isso, só média discreta, né? Obviamente com distribuições discretas que a gente tem aqui, você tem uma média de 0. O que não é ruim, pessoal. Ter uma média de 0 não é ruim. Mas você pode, então, melhorar essa distribuição, obviamente, com aquelas cartas que eu falei. Exemplo, aqui estão todas as cartas extras que ao você evoluir, você vai poder pegar. Então, o que eu falei essas cartas aqui são super legais de você colocar, que ficariam nessa distribuição aqui, ou seja, você já começa a pender para o lado direito a sua distribuição aqui de dados, né, de modificadores, e você também tem aqueles de substituir aqui, vou deixar aqui do lado, que você substitui esses dois aqui por mais 1. Por que é legal, pessoal? Porque quando você faz isso, você desequilibra, então, a distribuição. Aqui eu vou fazer bonitinho para vocês verem como vai ficar a distribuição. Então, olha isso, ele fica mais pendente para a direita, de verdade, concentrando as probabilidades nessas cartas aqui, além de você ter maior chance, ou seja, na média você tem um bônus maior de modificadores. Ah, imagine se você tira esses 4 aqui, ao invés de você trocar esses dois aqui,
e dão -1. Olha como fica, pessoal. A sua distribuição fica muito mais concentrada aqui no meio ainda. Apesar de ter esses daqui, e se você tirasse, ia ficar mais ou menos assim. Então você perde um pouco daquela probabilidade, seja da estatística, de te dar modificadores com uma esperança maior de bônus. Então, na minha opinião, esses aqui de retirar 0 não é uma boa escolha no começo, tá bom? E agora, pessoal, chegou o momento para o Don'ts, então que eu não recomendo para Spell Reaver. Pessoal, primeiro, não saia batendo nos personagens a curta distância. Não vale a pena, eu tenho 6 de vida. Cara, não faz isso, pelo amor de Deus, com Spell Reaver. Deixa os caras, os outros que são tankers, fazerem essa função. Você não é tanker, tá bom? Então, o primeiro Don'ts aqui para vocês. O segundo Don'ts, pessoal, não comprar o arco, na minha opinião, é muito ruim. Porque, de fato, ele é um cara super poderoso em atacar em área, ele e o engenheiro, e esse daqui dá uma grande vantagem de você detonar os personagens que tem escudo. Então, minha opinião, esse é um bom item para você comprar. Se você não comprar, pessoal, vocês vão estar perdendo muito. Então, esse é um outro Don't. Outra coisa, pessoal, um outro Don't aqui com as cartas, olhando para as cartas aqui de novo, eu não recomendo que você queime com esses daqui logo de cara. Obviamente, tem cenário que você vai ter que abrir estourando o dano, de fato, aí não vai ter como fazer, você vai ter que usar essas cartas que dão muito dano. Mas eu não recomendo muito, porque você pode jogar poucas ações, e aí fica sem graça jogar com o Spell Reaver. Então tentar um equilíbrio entre cartas que dão muito dano, que você perde, e cartas que não dão muito dano ou fazem pouquinha coisa, no Spell Reaver é muito legal. E, ao mesmo tempo, você equilibra a sua, então, expectativa de ser legal jogar com ele ou não, tá bom? Isso, pra mim, é bem importante. Acho que você deveria pensar bastante nessa cadência aí de jogo. E outro Don't, como a gente já falou, é não pegar o tique aqui dos zeros. Pelo amor de Deus, pessoal, não faça isso. Parece ser legal, mas, cara, não é legal. Olha aqui como fica. Eu vou até tirar de novo pra te mostrar novamente. Cara, fica muito ruim. Não tirem esses 4 zeros inicialmente. Para mim é um Don't Master isso. E aí, pessoal, é isso. Pra Spell Reaver, obviamente, fiz um vídeo rápido. Espero que vocês curtam aí. E é isso, pessoal. A gente falou um pouquinho de Spell Reaver com tudo que a gente pode dizer de modo rápido, um vídeo mais rápido. Espero que você tenha gostado aí. Se você curtiu, não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário, compartilhar com seus amigos, apertar no sininho para receber os próximos vídeos. A gente vai fazer mais vídeos de Gloomhaven, principalmente das raças, né? Porque, de fato, os personagens são legais e são estratégicos, né? Vamos tentar não dar spoiler, mas a gente avisa se a gente for dar um spoiler aí, tá bom, pessoal? Então é isso. Valeu, fica com rock and roll aí.